Alessandra, de que maneira você considera que o seu ministério de música ajuda para que essas pessoas tomem uma decisão ao lado de Cristo e para motivar aqueles que já são batizados? Olha, Lana, eu acho que isso vai muito além do meu ministério. Quando eu comecei o meu trabalho há 20 anos atrás, eu logicamente não tinha experiência e nem experiência profissional e nem experiência espiritual que eu tenho hoje. Trabalhar com esse tipo de coisa, no caso a música, é muito gratificante porque assim, você lida diretamente com a emoção das pessoas. Como isso já faz 20 anos que acontece, a gente percebe gerações que vêm uma atrás da outra, mães que passam para os seus filhos, pais que passam para os seus filhos, que passam para amigos, enfim, que são de idades completamente diferentes. Então, por exemplo, hoje aqui, que é uma celebração, na minha opinião, uma das mais emocionantes que a gente tem, que é o do batismo, que é o do renascimento, da entrega da vida completamente a Deus. A gente, não sei se você chegou a perceber, mas as idades elas são muito variadas. E não é somente os pais que trazem os seus filhos e os filhos sentam ali sem nem saber o que está acontecendo. Eles estão cantando junto. Então, vê-los aqui, os seus pais os trazendo e vendo-os cantando, para mim, já é um renascimento. Isso não tem preço, na realidade. Então, para mim, estar aqui em Itabuna hoje é um privilégio que não tem como esquecer. Porque participar do renascimento da vida espiritual de alguém é uma honra, assim, eu humildemente me curvo, agradecendo a Deus por ter me escolhido há 20 anos atrás, né, 92, quando a gente fez o Braços Abertos, e hoje em 2012 vendo gerações após gerações ouvindo uma música que não é só a minha, são de todos os cantores que se dedicam espiritualmente, emocionalmente, na vida física, pessoal, espiritual, psíquica até para um trabalho desse, que é um trabalho difícil, não posso falar que é uma coisa completamente fácil de fazer, mas é muito gratificante. E como o resultado é eterno, isso faz a gente continuar. Né? 20 anos de louvor, de doação, de ministério, de renúncias, de distância da família. E como você disse, esses novos nascimentos, a gratificação, né, a recompensa. Mas há algum momento que tenha marcado mais nesses 20 anos que você possa destacar? Bom, você está me perguntando isso, não é de um ano, é de 20. De 20. Mas tem sim, tem alguns lugares até... Tem algumas situações, porque eu acredito assim, Deus se mostra pra gente de várias formas, dependendo da sua necessidade do momento. Deus já se manifestou pra gente de muitas formas, sejam elas por uma leitura, pela frase de uma pessoa, e até por coisas sobrenaturais, de coisas que a gente sentiu a presença de Deus quase que palpável do nosso lado, ou de momentos em que Ele nos livrou de acidentes, porque assim, hoje a gente vai de avião para os lugares, mas antes não era assim, né? Que livrou o nosso carro de acidentes que você olhava e falava, não era possível a gente escapar disso e tal, e Deus foi lá e se manifestou. Mas eu vou contar uma rapidamente, era de um colega meu na realidade, ele era meu cabeleireiro e eu sempre convidava para vir nos programas e ele nunca vinha. E eu dava todos os CDs que a gente lançava, até de colegas meus, amigos meus que eram cantores e tal, ele nunca vinha. E ele pegou AIDS e ele estava num tratamento muito intenso de medicação e tal, porque na realidade a AIDS não é uma doença, né? Na realidade a AIDS diminui a força do sistema imunológico e ele estava pegando com até doença que aparecia. E ele chegou num ponto realmente de morte e eu fiquei muito triste quando eu soube que ele havia morrido e eu não tinha sabido da notícia na época. Mas a mãe dele veio falar comigo, dizendo para mim que ele queria que falasse, que ele tinha encontrado o Senhor Jesus e que no enterro dele ele tinha pedido para a mãe dele que colocasse os CDs meus para tocar, para que as pessoas que eram amigos dele, que não eram cristãos de forma nenhuma, soubessem daquela boa nova. E na realidade o enterro dele, o velório dele acabou sendo um trabalho missionário, né? Então, na hora que essa parte me emocionou demais, que a hora que o caixão foi fechado para poder ser sepultado, tocou uma música, inclusive, que eu cantei um pedaço dela hoje aqui, que era Eu verei novo céu, nova terra, mesmo que eu morra, o Senhor me ressuscitará. Quer dizer, nada embaixo do céu acontece por acaso, né? Deus realmente foi lá e colocou o dedinho para que outras pessoas soubessem, quem sabe que nunca viriam a um evento desse como a gente teve hoje, né? Então, assim, são muitas outras de pessoas que se converteram ali no momento, que entregaram a sua vida a Jesus, que nunca tinham nem ouvido falar e se dedicaram a própria vida para um renascimento, falando de renascimento, que é o que a gente está falando aqui. Então, é uma história atrás da outra, eu poderia realmente contar muitas.
Mas a mais linda para mim, na realidade, fica dentro da minha casa, que é a compreensão dos meus filhos pelo meu trabalho. A Isadora está com 14 anos, o Henrico está com 8, eles chegam e falam para a gente, puxa vida, no final de semana que a gente pode estar junto, vocês estão viajando e tal. Mas Deus toca no coração deles também. E ver a reação deles, das pouquíssimas vezes que eles podem ir com a gente, ver a reação deles a esse trabalho é realmente emocionante, é o toque espiritual de Deus no coração deles, sabe? Então, se toca a minha família numa situação adversa, porque o que eles queriam que a gente estivesse com eles, então eu agradeço a Deus novamente, humildemente, por usar a gente para a vida de outras pessoas que nem conhecem a gente nem conhece também. Isso é sagrado, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas de Itabuna, de Onápolis, de Teixeira de Freitas, de toda a Associação Bahia Sul, que a gente teve algumas representações de outras cidades que acompanham o seu trabalho e que são abençoadas através desse trabalho. Na realidade, a minha mensagem para vocês é muito simples. É a entrega de um coração imperfeito para um ser perfeito, para que a unção dele venha sobre você e você seja primeiramente você ungido pelo Espírito Santo e receba esse poder para poder espalhar esse poder. Porque a palavra ela é muito pequena, Alana, perto daquilo que um silêncio santo pode fazer. Você abraçar alguém, amar alguém pelo que a pessoa é, sem julgá-la, sem bater a Bíblia na cabeça dela, sem dizer para ela um caminho que ela tem que seguir. Não, o que você tem que fazer é orar com ela. É orar primeiramente, colocar os seus joelhos no chão para que você seja ungido e purificado. Para que você seja então um poder de amor, minha gente, acima de tudo, na vida das pessoas que cruzam o seu caminho. Que Deus te abençoe, te unja, ore por nós. A gente vai estar orando por vocês.